Fala pessoal, mais um episódio agora do Troca Justa, né? Eu sou o Vinícius. Galera, antes de começar, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, né? Ô Eric, nós estamos precisando demais, não estamos, Eric? Tamo, gente, pessoal, ajuda a gente aí, se inscreva no nosso canal, segue a gente no Instagram, a gente tem uma novidade quentinha hoje, viu? Não, Estamos também no Spotify. E sem contar, né, Eric, que tem muito conteúdo top aí. Teve o Charles, teve a Bianca, teve o próprio Gabriel, o Marley. Cara, muita gente legal. Inscreve no canal muito conteúdo aí. de qualidade. E hoje temos também, assim, Você colocou aonde agora? No Spotify. Aí, ó. No Spotify também tem, se você quiser escutar lá aquele podcast, né? Mas hoje, né, Eric? Hoje temos um convidado especial. Você quer chamar ele, Eric? Se eu falar que é o Pedro, será que alguém vai saber quem é? Falar que é o Pedro. Mas temos aqui hoje o Capitão Veloso. Tudo bem aí, pessoal? Capitão Veloso. E aí, tudo bem, né? Tudo bem, seja bem-vindo. Sorriso bonito, cara. O Vinícius. O Vinícius sorriso que você fica até assim. Aí você começa a sorrir também, isso é bom. Isso aí é aquela frequência que você transmite. Ela é uma frequência transmissível. A alegria contagia, não é isso? Quando a gente vê uma pessoa rindo, eu já tô vendo o Vinícius aqui, eu tô assim. O Vinícius a gente chama de mala velha, já viu que vai com qualquer um, assim? Ele é o sorriso banguelo. Isso é bom, sorriso banguelo. Ele é demais. Muito bom, Vinícius. Gostei do seu sorriso. Capitão Veloso, primeiramente te agradecer por estar aqui com a gente, nos dar essa oportunidade de te conhecer melhor, de gravar com a gente aqui. E queria começar com você contando pra gente quem que é o Capitão Veloso, como que começou a sua história e até aqui, como que foi. Muito bem. Primeiramente, eu queria falar o seguinte. Olha, esse estúdio aqui é classe, assim, altíssima, viu? Muito bonito. Inclusive, parabéns pro Eduardo aí, da Art Beats, né? Isso. Poxa vida, que estúdio bacana, tá? Inclusive, obrigado mais uma vez, Art Beats. Muito bom. Então, assim, parabéns, alto nível. Eu tô muito feliz de estar aqui. Um privilégio, viu? Muito obrigado. A gente agradece. Então, cara, eu sou um cara que eu não tenho muitas reviravoltas, né, na minha vida, não. Minha vida sempre foi uma vida de... eu sou filho de pessoas que vieram do serviço público, que prestaram concurso público, e me ensinaram que o concurso público é uma boa. Você ter uma estabilidade, você viver uma vida tranquila, né? Então, meu pai é supervisor de escola, agora aposentado, minha mãe professora e secretária de escola aposentada também. Então, toda a minha família, ela gira em torno da educação. E uma parte, e essa que foi a minha parte fora da educação, foi o meu tio, né, por parte de pai, que era oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. E foi nele que eu me espelhei, né, que eu peguei como exemplo para me tornar oficial, né, para me tornar policial, mas entrando já como oficial, porque ele era oficial, né? Na época que eu era pequeno, eu o via como como capitão de polícia militar. Eu falava assim, olha que legal e tal. Então, assim, foi isso, esse início foi... E eu, na verdade, não comecei como oficial, eu comecei como professor. Eu me formei em educação física em 2007, me formei em educação física e fui para a escola, seguindo a família, né? Sim. Eu fiz concurso, passei na escola... Primeiro eu passei lá em Esmeralda, fui trabalhar em Esmeralda há um tempo, que eu mais pagava para trabalhar do que... Mas é que negócio, né? Não, vamos começar e depois a gente vai melhorando. Sim. E aí depois eu arrumei um Corsinha 94, Corsinha Wind, motor 1.0. Cara, sensacional. Econômico. Naquela época, né? Quando eu comprei meu Corsinha... meu pai me ajudou, pagou a primeira entradinha, o resto da prestação vai lá, meu filho, agora é contigo aí. Eu peguei o meu Corsinha, eu alisava meu Corsinha fim de semana todo. É que é negócio que hoje a juventude perdeu um pouco isso, né? Parte da juventude quer estragar tudo que conquista, para ganhar alguma coisa, algum like, alguma coisa. A gente não, na minha época, o meu Corsinha Wind, eu alisava ele, cara, sábado até de noite, então deixava ele nos trinques e ele me ajudou muito para ir lá para Esmeralda, batia lá em Esmeralda e voltava todo dia eu moro em Contagem, né? Então gastava uns 100 quilômetros aí por dia para
para dar aula de educação física. Aí depois passei em Ibirité, fiquei 1 ano lecionando, né, educação física em Ibirité. E aí em 2009, que enquanto eu estava lecionando educação física em Ibirité, na escola, trabalhava de manhã, à tarde eu estudava lá em casa, livros, né, livros, atividade, e à noite fazia cursinho. Então fiquei assim 6 meses, até que eu consegui passar. Em 2010 eu entrei na Academia de Polícia Militar e fui fazer o curso de formação de oficiais. E aí entrei na vida da Polícia Militar. Na carreira militar. Exatamente. Legal. Veloso, e quando a gente fala policial e tal, e você tinha acabado de entrar na polícia em 2010, qual que foi a ocorrência assim, que mais te marcou, cara? Que você chegou assim e falou, cara, polícia é isso aqui mesmo, cara, e tal. Eu acho que o que mais me marcou de ocorrência, não foi nem ocorrência, cara. Vou te falar o que me marcou. Quando a primeira vez que eu saí fardado na rua, como cadete, né? Que a gente sai fardado, cara. É uma coisa, parece ser um ET, cara. Porque quando a gente fica na academia, a gente fica, normalmente, na minha época, eu ficava 1 ano, 6 meses em modelo de internato, ou seja, você fica lá dentro, não pode sair, você tem que dormir lá, então você não tem contato, você não vai em casa. Muito pouco você vai em casa. Então a primeira vez que você vai em casa e fardado, você, cara, pensa você, Vinícius, você não é polícia. Aí hoje você põe uma farda e sai. O que eu vou fazer agora, meu Deus? Eu tô com uma farda e o que eu sou? Eu nem sei o que eu sou, o que eu posso fazer, o que essa farda me traz de responsabilidade, o que o pessoal vai ver? Vai ver um policial, vai me ver, aquele cara. Então eu me senti um ET, cara. Foi incrível, né? É um misto de medo, mas também de orgulho. Você, assim, você é uma autoridade, mas você ainda é aquele cara que estava pelejando. Então é uma coisa surpreendente. Isso foi o que mais me surpreendeu no início, sabe? Essa transformação de virar um cara assim que sai do meio civil para um meio militar, que é um meio que é totalmente diferente, cara. É uma forja que a gente passa ali, que realmente, eu não falo que é uma lavagem cerebral, não, mas é uma transformação de pensamento, sabe? Que a gente dá valor a muitas coisas que a gente antes não dava. E essa forja, ela nos dá uma possibilidade de trabalhar diante de circunstâncias bem adversas, sabe? Então a gente consegue fazer coisas que antes a gente não conseguia. E a gente consegue superar limites que antes a gente fala assim, não consigo. E aí depois a gente vê, não, eu consigo sim, eu posso mais. Isso é muito legal. Que legal, cara. Bacana. Que legal. Eu gostaria de saber também como que foi o seu início na internet, do militar, né, o militar Veloso, para o capitão Veloso da internet que a gente conhece. Eu sempre gostei de ver muito vídeo de perseguição, né? Vocês lembram aqueles vídeos que passavam lá nos Estados Unidos, que passavam aí no canal aberto? Então eu via todos, né? Aqueles, sei lá como é que chamavam os programas. Acho que era Plantão 24 horas. Tinha muitos. Eu assistia todos, cara. Eu ficava vendo, e eu gostava muito, sempre gostei muito de ver a parte policial, o pessoal batendo nos outros e tal, e prendendo, e tiro pra lá, tiro pra cá. Estados Unidos, o negócio lá era mais... É diferente, né? Perseguição lá era bem mais... E aqui não tinha esse negócio, né? Pelo menos aqui em Minas Gerais não tinha. Porque a gente não tem esse costume, né? A Polícia Militar, as forças de segurança de Minas Gerais não tem esse costume, não tinha esse costume de mostrar o cotidiano policial, né? Então a minha ideia foi fazer isso de uma forma que não prejudicasse a imagem da instituição, nem da questão da segurança pública, mas que mostrasse de uma forma firme, mas também de uma forma tranquila, que é possível mostrar a segurança pública do jeito que ela é, mas sem causar escândalos também, mostrando a realidade do dia. O dia a dia ali mesmo. Exatamente. Então eu comecei lá em Ribeirão das Neves, 2023, falei, olha, eu comecei no TikTok e comecei a mostrar, e o pessoal foi gostando, e aí fui tornando, né, conhecido. Em 2025 eu vim para Betim, e aí eu montei o Instagram, deixei o TikTok um pouquinho, montei o Instagram, e aí em 2025 nós saímos de 25 mil seguidores agora para 615. Nossa, então, muito seguidor, em um ano e 2 meses foi essa quantidade de 600 mil seguidores.
Mas é por mostrando uma coisa que não estava sendo mostrada, mas que as pessoas gostam, né? Que é a realidade do povo que está sofrendo na rua, que está precisando de ajuda e que às vezes está sendo ajudado, mas nem o serviço da polícia às vezes consegue ser enviado para todo mundo. Olha, nós estamos ajudando, mas o pessoal às vezes não vê. Por quê? Porque falta esse caminho. Quem vai me falar isso? Onde que eu vou conseguir saber do serviço da polícia? Então, essa é uma forma que eu acredito que seja importante, de que outros policiais façam de uma forma responsável, né? É importante, de uma forma responsável, e que a instituição consiga, como as outras instituições de segurança pública, consigam ter esse vínculo de sociedade, polícia militar, ou polícia civil, ou guarda municipal, junto com a sociedade. E com isso, hoje, né? Brasileiro, será que ele entende o trabalho da polícia hoje, assim, nos dias de hoje? Porque a gente vê muita gente ainda, né? Tipo assim, não são todos, mas muita gente às vezes critica, né, o trabalho da polícia e tal. Isso é um assunto também que acho que tem que ser levado em consideração. Eu vejo que o brasileiro hoje, ele entende que a polícia está com algemas, ela está amarrada. Hoje o brasileiro ele tem a capacidade de entender que a polícia não consegue fazer mais. Ela está tentando. Há um esforço de combater a criminalidade, mas que esbarra na legislação. Então, o que eu vejo muito das pessoas falando é: você prende e o juiz solta. O problema é do judiciário? Não, não é do judiciário. O problema é que o judiciário cumpre a lei. Então, a lei é que está fraca. Então, o que eu vejo hoje é: a sociedade entende que a polícia está ajudando, mas a polícia ajuda pouco porque ela não pode fazer mais. O que nós precisamos transformar agora é a legislação, para que depois que aquele cidadão, né, aquele bandido, fique preso, ele continue preso e não volte tão cedo para a sociedade, né? Para que daqui a pouco ele fale assim: não compensa cometer crime, porque eu vou ficar preso por muito tempo. Legal. Você acha que os filmes aí, o Tropa de Elite, até hoje tem umas sériezinhas aí também, né? Ajudou um pouco nessa virada de com certeza. O filme Tropa de Elite foi uma revolução, né, cara? Tanto é que o Wagner Moura não queria que fosse daquele jeito, mas porque o que foi escancarado ali foi exatamente o que acontece. Tanto no Tropa de Elite 1 quanto no 2, é exatamente isso que a segurança pública vive hoje, né? Essa hipocrisia do cara tá apertando a mão de um ali, daqui a pouco tá lutando contra, né? De como que funciona o sistema. Então, é aquela frase mesmo: o sistema é foda. E é isso, exatamente isso, né? A frase do Capitão Nascimento: o sistema é foda, parceiro. E é. Só que quem que tem que mudar o sistema? Alguém tem que mudar. Quem vai mudar? Ele começa a ser mudado por onde? Colocando pessoas que não vão se ajoelhar ao sistema, certo? Pessoas que não estão nem aí, mas que têm vontade de combater, mas sem ficar com o rabo preso. Porque aquele que já entra com o rabo preso querendo: eu quero fazer parte e vou combater. Mas aí começa um rabo preso aqui, outro ali, pronto, você já faz parte do sistema. Acabou, você não vai conseguir combater esse sistema. Então, às vezes, as pessoas falam assim: esse cara aí é muito doido, esse cara aí não tá com nada, esse é um louco, lunático. Esses caras que estão muito tranquilinho, que estão fazendo tudo de acordo, esses caras não vão mudar o sistema. Não vai mudar o sistema. Quem vai mudar o sistema é o cara que realmente é um diferente. É o cara que parece ser louco, mas ele não quer rabo preso com ninguém. Eu vou fazer até uma coisa, dentro dessa parte... Pode falar e depois eu pode falar. Você tocou no assunto do sistema. Cara, o que você acha aí do... Aí eu vou ter que entrar nesse cunho, né? Que é uma troca justa, né? Troca justa. Isso. Do que estão fazendo aí com o Bolsonaro, cara? O Bolsonaro foi bug do sistema, certo? A eleição do Bolsonaro foi um bug do sistema, porque até então... Você votou no PT? Uma vez, pelo menos? No Lula? Sim, já votei. Você votou? Já votei. A primeira votação, eu votei no Lula. Sim. Porque a gente acreditava que seria uma mudança do sistema, certo? Então a gente acreditou nisso. Então, não é demérito para ninguém falar assim: não, eu votei no Lula a primeira vez. Porque a gente acreditou que seria diferente.
a gente não tinha conhecimento, né? Éramos jovens, vamos dizer assim. Então, eu acho assim, que é o ímpeto de querer mudar também, né? De vamos mudança, uma né? mudança e tal. E a gente foi formado, né? Quando a gente tinha... Você tá com quantos anos? Eu tenho 35. Então, Vinícius também, né, Vinícius? 35, eu tenho 38. Então, a gente tá na mesma época. Naquela época ali, a gente era jovem, a gente não entendia muito das coisas. Então, a gente fala assim, não, esse cara é diferente, vamos com ele ali que ele quer propor mudança. Mas, na verdade, tudo faz parte... ali, o sistema tava tudo desse jeito, tudo bem travado. É um sistema que é o sistema pelo poder, para que as pessoas se mantivessem no poder. E não um sistema a favor do povo, mas é um sistema a favor da manutenção dos poderes que estão ali constituídos. Então, quem está dentro não vai sair. Quem está fora não vai entrar. Sim. Então, quando o Bolsonaro... E desde então, desde que o PT entrou, aí, o que você pensava que era o PSDB? De direita. Direita, pô. É. Pô, você viu o Tucano lá e fala assim, não, direita e esquerda. É o óbvio, né? Só que não é, cara. Não é, sabe por quê? Onde que tá o Alckmin? Tá lá. Tá junto com o Lula. E essa vinda do Alckmin pra junto do Lula é exatamente escancarar o que funciona, o que estávamos acreditando que fosse direita e esquerda. Não é. É tudo a mesma coisa. Os partidos antigamente eram tudo a mesma coisa. Era só uma cara, um sabor direita, sabor esquerda. Mas não existia direita e esquerda, existia sabor direita, sabor esquerda. Maquiado. Mas era tudo a mesma coisa. Eles queriam a mesma coisa. Fernando Henrique, eu cresci achando que Fernando Henrique era da direita. E ele mesmo já falou, eu não sou de direita, eu sou um cara de esquerda. Certo? Então o que o Bolsonaro fez? Ele mostrou uma cara que ninguém até então, que nós, jovens, nunca tínhamos visto. Uai, esse cara fala com o povo, esse cara, ele fala mal dos outros, ele fala mal do próprio sistema, do povo que tá ali tentando ajudar ele. Ele é polêmico? Ele é polêmico, e aí o pessoal briga com ele porque ele tá falando uma loucura toda e aí ele vai ser eleito. Caramba, que aconteceu aí? E eu acho que nem ele acreditou que ia ser eleito, porque ele sabia que o sistema não estava na mão dele e que ele estava totalmente contra o sistema. Mas o sistema estava tão em baixa, né? Estava tão em crise que o povo acreditou que realmente fosse diferente. E realmente foi diferente. Porque se eu tô aqui hoje, eu falo que foi por causa desse bug do sistema que o Bolsonaro proporcionou. Foi porque ele mudou a nossa mentalidade. Saiu da curva, né? Ele saiu da curva, ele mudou a nossa mentalidade. Mudou a mentalidade. Não vou falar de todo mundo, mas daquele que quis entender uma coisa diferente que estava acontecendo, certo? Então, assim, nós temos a classe jovem hoje, o pessoal de jovem que nós nos enquadramos, que entendeu que, opa, isso aqui é totalmente diferente. É um cara que briga com quem tá errado, às vezes erra também, mas ele mostra lá os erros, não quer esconder nada. Então, assim, até as pessoas mais velhas, a tia do Zap, começou a entender, esse Bolsonaro, realmente, eu quero isso mesmo. Diferente. É diferente. Então, isso abriu. Então, eu falo que hoje, o Bolsonaro, se ele não vier mais, ele já cumpriu o papel dele, que foi mostrar como que a política até 2018 funcionava, que era uma política sabor esquerda, sabor direita. E hoje a gente entende que existe uma nova direita, ou seja, pessoas que realmente querem uma direita conservadora, restabelecer os valores familiares, restabelecer os valores cristãos, o que a Bíblia nos ensina, o que o cristianismo nos ensina, restabelecer o valor, as virtudes das pessoas, a virtude da mulher, a virtude do homem, restabelecer um comércio livre, de que o empreendedor, o Estado não tem que intervir no comércio, o mínimo possível, só para dar aquela ajudada, mas, né, o Pix foi uma coisa importante, né? Todo comerciante hoje usa Pix. Então foi no governo Bolsonaro. Mas começou no governo Bolsonaro? Não começou. Começou no governo Temer. O Banco Central começou lá no governo Temer, até que no governo Bolsonaro
ajustou tudo para lançar no governo Bolsonaro, mas foi um lançamento importante. Agora, e se fosse no atual governo? Será que nós teríamos Pix? Nós teríamos Pix da forma que está acontecendo agora? Né? Nesse sentido de que, não, tudo tem que ser rastreável, tudo tem que ser passar pelo governo e taxa para cá, taxa para cá. Então, assim, esse foi o grande bug do sistema que existiu e que nós temos que dar graças, porque abriu a cabeça de grande parte da população para esse sistema que até então a gente entendia que era um sistema direita-esquerda. Eu falo muito o seguinte, que assim, por mais que as pessoas tenham a sua conduta de direita, esquerda e tal, uma coisa que é inegável que o Bolsonaro fez foi fazer as pessoas pensarem na política. Sim. Porque antes, assim, o pré-Bolsonaro, igual o senhor comentou, a gente não escutava discussão política, Exatamente. não existia discussão política. Ele, pelo menos, mostrou para a população o seguinte, falou, olha, a gente precisa discutir isso aqui. Exatamente. E tá até hoje aí, ó. Cara, você jovem, tem certeza que você assistia a Sessão da Tarde, cara. E depois ia, Sessão da Tarde, não sei o que, ela começar com TV Globinho, provavelmente, né? TV Globinho, aí horário do almoço. Dragon Ball. Dragon Ball, TV Globinho, aí depois você ia pra Sessão da Tarde, via logo azul, pela, Isso mesmo. né? Pela Malhação. 10ª vez, Malhação. Malhação. Então, olha como que as coisas são construídas, pra você ficar o dia inteiro em frente à televisão. Nós fomos formados pra ficar no dia inteiro enfiado na frente da televisão assistindo Globo. Entendeu? Então, tanto é que não existia SBT, quer dizer, o SBT era o único que pegava melhor depois da Globo. O resto era tudo chiado. A gente não existia. Então, essa hegemonia é que nos formou. Formou o jovem de falar assim, não, o que eu tenho hoje pra fazer? Assistir Dragon Ball Z e TV Globinho, depois vale a pena ver de novo, Malhação, depois seguir as novelas, né? E aí acabou o dia, e amanhã é outro dia e nós vamos continuar nessa aí. Sábado tem futebol e é isso. Tá vendo? Hoje não. Hoje o jovem, ele tá no celular, ele não tá na televisão, ele tá no celular. E se eles se interessam minimamente pela política, acabou. Só vai ter política no Instagram dele, porque o algoritmo vai puxar só pra isso. Então, assim, o jovem hoje ele tem a possibilidade de falar assim, não, esse cara aqui tá brigando por uma coisa, deixa eu ver o que eles estão brigando. Ah, é por isso? Por um ideal melhor? Tá brigando por uma coisa boa? Ah, deixa eu ver aqui. Aí vê o argumento de um, vê o argumento de outro. Fala assim, não, o argumento desse cara aqui é bom, eu quero vir por esse lado aqui. E começa a se interessar. Mas antes a gente só ficava no que nos era permitido entender e ver. Legal, cara. É isso aí. Ô, capitão, queria saber de você se teve algum erro assim na sua trajetória que hoje você vê como lição. Não, tem erro não. Não, assim, a gente erra minimamente, né? Mas eu não vejo nada que eu tenha feito assim, que fala, nossa, eu deveria ter parado hoje, não, vou voltar atrás. A gente tem que acreditar, confiar e ir atrás, e os erros mínimos a gente fala, acontece, cara, a gente não vai acertar para sempre. Sim. Cada erro a gente fala assim, ó, não vou cometer esse mais. Mas grandes erros, aí a gente tem que se preocupar. E eu não tenho, na minha história, um grande erro que eu falo assim, nossa, isso aí é um negócio que fica no fundo do coração para sempre. Não tem. Sim. Graças a Deus não tem, não. E você já chegou a salvar alguém de alguma situação extrema? A gente já pegou um cidadão, a casa estava com fogo, a casa toda enfumaçada, muita fumaça preta. Nós conseguimos retirar o cidadão de lá e estava no meio da sala lá, assim, meio atônito, né? Sem entender direito. Nós retiramos, não foi nada muito glamouroso, nem glorioso, nada. Foi, sim, nós tiramos ele de lá, dava para tirar tranquilamente, mas a fumaça era muito densa, né? Então, assim, eu tava sem equipamento, mas fui desse jeito mesmo. Mas depois de uns 2 meses, depois desse dia, eu fiquei por 2 meses ainda com falta de ar, sabe? Respirando, sim, porque a fumaça ficou... Inalou bastante. Inalei bastante fumaça, então, assim, eu fiquei ruim um pouquinho, mas nada muito grave, não. E os baile funk? Diz que o pessoal aí tá cancelando os baile funk tudo. Baile funk...
O que eu tenho contra o funk? Pela música em si, né, pela manifestação cultural, eu tenho muitas coisas. Eu tenho várias coisas contra o funk. Uma delas é o ritmo. Vamos começar porque são várias facetas do baile funk. O ritmo. Quando você quer dormir, você põe qual tipo de música? Nenhuma. Uma música. Eu também. Mas quando você quer relaxar, você melodia quer uma música mais, calma. Mais calma, isso. Quando você quer Quando você que faz vídeo de. Né, faz vídeo. Você quer um vídeo de ação. Você coloca qual música? É uma mais radical. Uma música radical. Normalmente um rock. Você coloca. Então, cada ritmo te proporciona um direcionamento para alguma coisa. E te leva a alguma coisa, certo? Se eu colocar uma música tranquila aqui, a gente vai sentir mais tranquilo. Sim. Se eu colocar um rock, nós vamos sentir mais pesadão, nós vai ficar falando doidura aqui. Se eu coloco uma batida de funk, o que dá vontade com aquela menina que começa a ver um funk, o que ela faz? Ela começa a requebrar, rebolar. A batida do funk inspira um instinto sexual, certo? Aquele instinto de fazer coisas erradas. Eu tô falando a batida, porque é isso que acontece. São fatos. Quando se faz uma batida de funk, o que dá vontade de fazer? Dormir, opção A. B, sair correndo e fazer uma trilha. Exercício físico, caminhar no Caminhar, parque. não. Dá vontade de... Desculpa. Dá vontade de balançar o bumbum. Não é isso? E isso não é bom. Isso não é bom, cara. Então, a primeira coisa, o ritmo. O ritmo te leva a coisas que uma menina de 15 anos, primeiro, nem deveria estar lá, mas vamos supor que ela está numa festa de 15 anos, né? Festa de 15 anos dela. Aí ela vai requebrar. Isso não é coisa de uma menina de 15 anos que deveria ter valores, que deveria se conservar uma menina íntegra, que vai ficar rebolando, vai ficar se sensualizando, mostrando, né, a sua sensualidade para outras pessoas querer desejar uma criança, um adolescente. Então começa por aí. O ritmo. Agora vamos para outra parte, que é a pior. A letra. Hoje, quanto mais imbecil, mais tocado. O funk hoje, quanto mais imbecil, mais tocado. É fato. A gente comentou vindo pra cá isso. Você entende? Você hoje, cara, você quando passa um carro com funk, você tem que correr nos meninos e tampar o ouvido deles. Porque o nível de baixaria, o nível de podridão do funk alcançou algo que a gente não acreditava que chegaria. Porque naquela época que a gente começou, né, na nossa época que o funk veio pra cá, começou com o quê? MC Marcinho, né? Claudinho Bochecha. Claudinho Bochecha, que eram músicas que, apesar do ritmo já levar para esse caminho, porque todo mundo que escutava Claudinho e Bochecha queria dançar e requebrar, certo? Sim. Opa, começava um perigo. Mas pelo menos as músicas tinham uma letra que não ia contra nada, não tinha baixaria. Agora as músicas de hoje, e o problema é que vende. O problema é que vende porque os consumidores têm a cabeça podre. Porque hoje, quanto mais podre, melhor. Porque o consumidor está podre. O jovem hoje, né, esse jovem de classe... na verdade é toda a classe, mas o jovem de forma geral, ele tem a cabeça podre. Então aquela coisa podre, aquela coisa... coisa asquerosa, aquele chorume de música, de letra, aquela coisa que você não fala pra ninguém, ela é aceitável na juventude. Porque, pô, ninguém fala isso, mas ó, aqui a gente fala, aqui a gente toca música assim. Então esse é o novo descolado, é o podre, né? Então a primeira coisa é o ritmo, a segunda coisa é a letra. A letra é podre. Ninguém hoje vai num baile funk pra escutar MC Marcinho. Se tocar MC Marcinho, o pessoal vai sair correndo. Se tocar Claudinho Bochecha, ninguém vai ficar. Porque hoje o baile funk quer aquele podrão mesmo, né? O chorume da música, o chorume da sociedade. É isso que eles querem.
O explícito, né? O explícito, E ainda o tem sexo explícito, só, né, a vadiagem, as coisas proibidas. E assim, a gente sabe que ainda tem um outro lado do baile funk, né? Que é o tráfico. Isso, esse é o terceiro ponto que eu queria destacar. O baile funk por si já é ruim, porque não tem nada que presta vindo dessas coisas, que eu já pontuei aqui. A outra coisa é que o tráfico usa o baile funk porque estão pessoas ali que têm a cabeça ruim. Então, eles vão usar daquela circunstância para vender coisa ruim. Não vai vender coisa boa, vai vender coisa ruim, para realmente dar aquele ar de agora nós vamos anarquia total, nós vamos fazer tudo que der aqui de errado, nós vamos fazer. Então o baile funk usa isso, aquela anarquia total de que a gente não tem que cumprir lei nenhuma, de que a gente faz o que a gente quiser. E o tráfico usa isso para vender bastante droga, para ter aquela exposição de arma de fogo, para colocar um menor para usar droga, para colocar um menor para ingerir bebida alcoólica. Então, isso tudo aí, eu tô cansado de ver. Eu vi desde que eu tô na rua. Desde que eu tô lá em Ibirité, que foi o primeiro município que eu trabalhei, eu sempre combati isso, eu sempre vi isso. A gente ficava olhando lá o baile funk lá de cima e a gente via lá, ó, traficante. Aqui tanto de gente, né? Aquela batida de funk, aquele tanto de gente fazendo aquelas imundícies lá. E a gente lá de cima, olha lá, ó, o traficante, a gente viu o traficante, a gente via as pessoas indo nele, comprando a droga, depois voltava, depois vinha mais gente, e ele lá, ó. A gente via pessoas com arma de fogo, certo? Mas às vezes não precisava nem ver aqui, porque no vídeo mesmo eles mostravam, né? Quantos vídeos a gente já viu em baile funk, agora mais no Rio de Janeiro lá, com o pessoal com fuzil na mão, com arma de fogo. Aqui, por exemplo, em Betim, não tem. Por quê? Porque não tem baile funk, né? Então, se não tem baile funk, não tem ninguém aparecendo com fuzil e nem com arma na mão. Legal. Assim, a gente já te acompanha há muito tempo, né? A gente sempre comentava quando você repostava aqueles anúncios de baile funk, aí você colocava assim, estarei presente. Claro. Eu achava sensacional. Ou então colocava assim, baile funk cancelado. Cancelado. Eu não tenho a menor... eu faço isso com muita tranquilidade, de entender que eu estou ajudando as pessoas. Não aquelas que iriam para o baile, porque aquelas ali estão perdidas, né? Elas estão precisando de ajuda, mas não dessa forma. Sociedade de bem, eu estou ajudando aquele cara que quantas vezes eu recebi mensagem de gente falando, seu Veloso, muito obrigado, cara. Porque eu vou trabalhar 4 horas da manhã, eu acordo cedo para ir para trabalhar e o pessoal ainda tá lá. E eu não dormi, cara. Quantas vezes eu já passando... Depois que o baile funk que a gente encerrou o baile funk, eu passava e olhava a moça na janela e ela fazia assim, ó. Obrigado. E às vezes até com medo, né? São pessoas que elas estão presas por aquele conjunto de pessoas, de vagabundos, que fala assim, quem fizer denúncia, nós vamos achar o X9. Então, hoje... Depois que eu comecei esse trabalho, né? E logicamente a polícia faz isso há muito tempo, antes de eu começar a divulgar. Só que depois que eu comecei a divulgar, as pessoas, tem baile funk, já manda os cartazes. Tanto é que eu reposto o cartaz porque as pessoas me mandam. A população manda assim, ó, vai ter esse aqui, aí já manda o flyer. E aí eu já posto, olha, esse flyer aqui, muito obrigado, presente. Então estarei presente. Mas isso é vindo da própria população que fala, ó, nós não aguentamos baile funk. Porque nós temos criança autista, tem gente doente, tem gente que trabalha cedo. Você quer fazer baile funk? Faça na sua casa. Coloca lá um ambiente que ninguém vai escutar, isolamento e faça. Aí você se diverte lá, faz o que você quiser, cara. Mas não podemos, dentro da sociedade, viver com o cidadão trabalhador amedrontado. Ah, não, porque eu não posso falar negativo. Do que couber, né, do que eu puder fazer para ajudar a população e aqueles vários policiais que me rodeiam, que ajudam também, a gente vai fazer tranquilamente. O cidadão ele tem que ficar tranquilo para ir trabalhar 4 horas da manhã, dormir direitinho, o horário que ele tem que dormir. Isso. E hoje você acha que o bandido ele tem mais direitos do que a polícia? Eu acho que as coisas estão mudando, sabe? Eu vejo porque estão acontecendo legislações que estão dando uma apertada
na bandidagem. Eu fico feliz quando eu vejo a nova lei agora que sai em 2026, que é a lei antifacção, né? Então, a lei que endurece as penas. Nós teve agora a mudança da lei de execuções penais, o artigo 112, que trata da progressão de regime, ou seja, o regime deu um pouquinho mais de apertada para ser passado do fechado para o semiaberto. Eu acho que ainda precisa de mais, né? Por exemplo, um indivíduo que hoje fica... Vamos pegar um cara que furta, né? O furto é de 1 a 4 anos de cadeia, certo? Então, vamos supor que esse cara vai pegar uma pena de 1 ano. Se ele é réu primário e um furto não tem violência nem grave ameaça, ele vai cumprir 16% só da cadeia num regime ali, não vai ser nem fechado, que nem começa fechado. E provavelmente vai começar no regime aberto, ou seja, ele só dorme no local, sabe? Ele só dorme ali no albergue ali, ele não fica preso, certo? E com 16%, já tá pra lá, Pronto. já tá tranquilo. Então, 16% de um réu primário, é justo isso? O cara ficar 1, 2 meses, um cara que furtou o seu carro? Você já teve carro furtado? Não, Moto, graças a Deus. Minha mãe teve Semana passada. passada. Então pensa o seguinte, esse cara que furtou o carro da sua mãe, ele é preso, réu primário. Ele vai ficar 1, 2 meses ali num semiaberto, digamos assim. É justo esse cara ficar 2 meses, depois ele tá solto de novo? E sua mãe nem achou o carro ainda? E nem vai achar, ou talvez ache, ou não ache. Ou acha todo... Ou ache todo depenado. O que esse cara vai fazer daqui a 2 meses? Ele vai cometer outro furto. E aí, qual que é a pena? Provavelmente 4 meses, 5 meses, 6 meses. O cara vai continuar roubando. Aí, ele vai cometer de novo, terceira vez. Ah, não, agora vamos aumentar mais um pouquinho. O juiz decide dentro da margem que ele tem, né, de agravantes, atenuantes, ele vai decidir para 1 ano, 1 ano e meio. Você tá vendo que o cara não muda. Você vai continuar com o cara. Né? O cara é reincidente. Quantas vezes já peguei gente reincidente que já tem furto, e o cara não muda. Você vai continuar deixando esse cara reincidente solto? Em 2 meses o cara tá solto de novo? Então o cara tem que ficar preso mais tempo. Tem que ficar 5, 10 anos na cadeia. Entendeu? E você acredita que uma pessoa que ela fica 5, 10 anos na cadeia, quando ela volta a viver em sociedade, ela possa mudar? Eu acho. Eu acho que tem gente que não muda e tem gente que muda. Mas eu acho o seguinte, o cara tem que saber da regra. A regra é o seguinte, se você matar, é 30 anos de cadeia. Fechou? Porque se o cara sabe que matar dá 5 anos de cadeia, ele pensa assim, 5 anos? Tá bom, 5 anos tá bom. Vale a pena. Agora, se ele sabe que é 30 anos, 30 anos já é metade, né, 1/3 de uma vida, né? Talvez não. Se o cara acha, se roubar desse 10 anos de cadeia, ele pensaria melhor. Então o negócio não é o depois, porque depois tem gente que, muito bem, a gente já viu vários exemplos, tem gente que depois, e o cara fala assim, não quero isso mais pra minha vida, tem gente que vai falar assim, não, cara, eu gosto disso mesmo, eu só é bandido. O depois, cara, é de cada um. Eu entendo, o primeiro é o seguinte, quais são as regras do jogo aqui da sociedade? Se você roubar, são 10 anos de cadeia. Agora, se você roubar, são 2 anos de cadeia. E sendo que você pode ainda... o semi-aberto aí, daqui a 1 ano você ganha um... Então a regra tem que ser clara. Por isso que é aquele famoso do crime compensa. Compensa? Compensa. O cara, por exemplo, vai aplicar um golpe em você de estelionato, ele arranca 10 mil de você naquele golpe, qualquer golpe que faz que arranca de ação aí. O cara fala assim, não, você ganhou uma ação judicial. Agora você faz um pix aí de 10 mil. Aí o cara arranca 10 mil, qual que é o crime de estelionato aí? Se não tiver nenhum outro crime envolvendo ali. É pouco demais, cara. O cara em meses ele vai estar solto fazendo mais. E o dinheiro? Ele vai usar muito bem o dinheiro. Ou de lá de dentro, né? Ou de lá de dentro. Quantas pessoas fazem de lá de dentro? E ele vai usar o dinheiro. No dia que ele tiver a liberdade, ele vai usar esse dinheiro. Então o cara que é estelionatário, ele tem que ficar preso por muitos, muitos anos. Não é só meses. É isso que nós precisamos mudar. Sem contar que as vítimas são sempre mais vulneráveis, né? Que são aposentados, né? Geralmente quem cai nesses golpes de estelionato, esses dias mesmo, minha mãe recebeu uma mensagem com a minha foto,
falando assim, Número novo. Isso, mãe, meu número novo e tal. Aí- Chamando de mãe, tipo assim, mãe, meu número novo e Já tal. sabe tal. quem é. Tô precisando de R$ 200 aqui e tal, não sei o que tem. Aí, a sorte que ela foi e ligou pro meu número. Sim. Aí eu fui e falei, oi mãe, bem esse tal. Ela foi e falou, não, porque tem... Você tá pedindo dinheiro aqui, é pra quê, meu filho? Eu falei, ai, você tá ficando doido? Não tô pedindo dinheiro, Tá senhora, vendo? não. Tá vendo? Ela foi e falou assim, não, então olha aqui pra você ver e tal, que tem gente usando sua foto e tal. Na hora que eu fui ver lá, meu filho, minha foto, eu tive que printar e tal. Aí eu fui e mandei ainda pra pessoa. Sim. Aí eu já tava nervoso, eu falei, vai trabalhar, seu sem vergonha e tal, não sei o que tem. Aí o cara foi e mandou uma figurinha, tipo assim, de um meme, tipo assim, sabe? Aham. Olha pra você ver. Ainda é foda. Mas assim, hoje tá tão no cotidiano nosso que assim, todo mundo conhece alguém que caiu num golpe. Claro, que olha aqui, ó, essa semana aqui, ó, meu sogro. Ele tá com um negócio no INSS, uma causa lá, e ligou, né, uma falsa advogado falando, seu processo deu certo aqui, você vai foi aposentar. deferido. Olha pra Ele você ficou ver. todo feliz. Eu falei, cuidado, né? Não quis falar com ele que era golpe de início, mas falei, cuidado, porque isso aí é a grande... Pediu dinheiro já? De início? Pediu 4 mil para uns papéis e tal. Então, filho, Já mandou corre. mensagem, falou que é de processo, pedindo dinheiro para fazer uma prévia aqui de papel, papelada, pode esquecer, você não pode entregar dinheiro para qualquer um que seja que te prometa o valor maior. Isso aí é golpe, cara. E hoje eu te falo o seguinte, a gente está entrando numa época que os golpes eles vão aumentar em detrimento dos roubos. O cara não vai ficar roubando, porque roubar é uma coisa muito, tipo assim, você tem que sair na rua, achar alguém. O risco, né? O risco é muito grande. Agora, quando você tá no celular, e todo mundo tá no celular hoje, você tá protegido aqui, até o cara te achar, você já mudou de lado, você já foi para outro lugar, já trocou de celular, trocou de número. certo? Então é muito mais fácil você dar um golpe pelo celular, muito menos arriscado. Então hoje, a linha do roubo, eu acredito, pelo menos em Minas Gerais, mas no Brasil, acredito de forma geral, tá diminuindo. Em Minas Gerais, os roubos têm diminuído de uma forma assim, ó, a curva assim, ó. Então, opa, desculpa aqui. Então os roubos diminuindo, por quê? Porque a modalidade criminosa hoje está mudando. Hoje é o estelionato, hoje é aquele golpe no celular, que é o que a gente mais usa. Então a gente tem que ficar esperto com isso aí. É isso aí. Toda hora, toda semana, alguém vai cair, né? De segundo em segundo, alguém tá caindo um golpe. Nós temos que tomar cuidado e nos preparar para essa nova fase de pessoas maldosas que querem usar o celular para o mal. Às vezes é gente que tá doente e tem gente aplicando um golpe para pegar dinheiro que ia para uma pessoa doente. Isso é coisa de né? Satanás. Que usa as vaquinhas, Exatamente, né? vaquinha. Quantas vezes a gente viu vaquinha? Ajuda esse cara aqui. E o dinheiro tá indo para um estelionatário. Então, esse tipo de coisa aí, esse tipo de crime, é um crime que deveria ser Punitivo. rapidamente mudada a lei para ser bem mais, a pena ser bem maior. Porque hoje a pena do estelionatário não é nada, compensa muito. Essas brechas na legislação penal que a gente acabou comentando aqui, foi um dos motivos de você decidir iniciar a carreira política? Sim, essa foi um dos meus principais motivos, porque assim como eu falei lá no Instagram, no meu vídeo, quando eu anunciei que seria pré-candidato, né, eu tô sempre na rua, né, desde que eu formei, eu tô na rua, tô no combate, ajudando, prendendo, e a gente já viu muita gente, muito autor, que a gente tinha acabado de prender e o cara não fica preso, né, e não é porque o juiz é ruim, é porque o juiz está cumprindo o que a lei está determinando. Então, se não mudar a lei, não adianta, a gente vai ficar enxugando gelo. Quer dizer que a Polícia Militar, nós estamos desistindo do trabalho? Não, pode ter certeza que nós não desistimos do trabalho. Porque se tivéssemos desistido, a sociedade estaria bem pior. Pode ter certeza que o trabalho da polícia, ele não dá, às vezes você não consegue perceber, mas basta um dia ou uma semana que você fica sem, que você vai entender o quão efetivo é o trabalho policial. Se a polícia começa a diminuir o seu embate, começa a parar de prender porque não acredita na legislação, você pode ter certeza que daqui a pouco nós vamos estar num lugar insuportável que ninguém vai conseguir viver, porque a bandidagem toma conta. Só que ainda assim, diante da legislação,
O policial militar sabe que ele não pode ficar parado. E que se ele ficar parado, o crime avança. E é por isso que a gente não fica parado. A gente sabe que a legislação é fraca, mas a gente não vai... A gente vai continuar enxugando gelo, sabe? Porque se a gente não enxugar gelo, a gente morre afogado. Sim. O gelo derrete todo e a gente vai embora. Então a gente continua. E é por isso que Minas é um lugar que a criminalidade tem caído. Nós estamos com redução de homicídio, de roubo, de furto, de modo geral. Então, isso em termos numéricos, tá? Tô falando objetivamente. Sim. É por quê? Porque é trabalho da polícia. Porque a gente tá trabalhando na rua, todo dia prendendo o mesmo cara, não tem problema. Eu falo com o pessoal. Eu falo com aqueles que eu preso. Você pode fazer de novo, eu vou te prender 3, 4 vezes, 5 vezes. Mas eu gostaria de ter, depois de uma prisão, usar o meu esforço para outra pessoa, para outro vagabundo, e não para o mesmo. Ficar fazendo a mesma coisa. Sim. Eu gostaria de ter o meu serviço empregado uma coisa que fosse mais eficiente, que eu pudesse ajudar uma outra pessoa. Mas não, eu vou ter que ficar aprendendo o mesmo cara 3, 4 vezes, né? Quantas vezes eu já vi aí, cara? Eu tô cansado de prender as mesmas pessoas. E chega até a cumprimentar, tem hora. Já conhece pelo nome. O último cara que eu prendi aí, que eu peguei uma arma de fogo com ele, tá até no Instagram. Ele já desceu com a mão na cabeça, falando, ô Veloso, pelo amor de Deus, calma. Certo? O cara já sabe. Porque já sabe que a gente... Nós estamos tudo no mesmo barco ali. Eu prendendo o cara, ele solto de novo. Eu prendendo... Opa, você de novo? Tá preso. Tá solto. Opa, e aí, beleza? Tá preso. E já teve uma, assim, né, até pra corte, né, agora, né? Uma troca de tiro, assim, e tal. Tem troca de tiro. 15, 17 anos? 16 anos. 16 anos na polícia. Mas conta aí, como que foi uma de ação assim mesmo? Bandido de Minas Gerais não tem disposição para trocar tiro com polícia, certo? Não é igual o Rio de Janeiro e São Paulo. Não é. Aqui, a troca de tiro, o bandido, ele dá um tiro e sai correndo. Essa que é a verdade, certo? Então, assim, não tem o cara ficar sustentando posição para ficar esperando ver o que dá. Porque, normalmente, o resultado, todo mundo já sabe qual que é. Então, assim, eu tive troca de tiro, mas aquela troca é bem tranquilo. Bem tranquilo. Pra você, né? Se pode falar assim. Se pode falar assim, é porque a gente sabe que a arma, ela impõe muito. Uhum. Mas a farda da Polícia Militar de Minas Gerais, ela é uma bazuca, cara. Você não... Eu tô te falando porque eu tenho muito orgulho da polícia. Eu começo até a dar uns arrepios macho aqui. Porque quando o vagabundo vê uma farda da Polícia Militar, não é porque o cara tá armado. Não é porque o polícia tá armado. É porque ele vê a farda da Polícia Militar. Ele vê um policial de Minas Gerais. Então o negócio não é simples. O cara não vai ficar pagando para ver. Porque ele sabe que tem um, e tem outro, e tem milhares de policiais que se precisar eles chegam lá na hora. Então isso aí... Cara, eu não posso nem falar muito porque eu começo a ficar todo assim empolgado. Eu gosto muito da polícia. A farda para mim é um grande privilégio. Eu sou extremamente realizado em ser um policial militar porque eu sei a capacidade e o poder que tem e a legitimidade que tem diante da população e da própria bandidagem que sabe que não se confronta com a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu fico muito satisfeito com isso, de fazer parte dessa instituição, sabe? Então, assim, é por isso que eu falo que é tranquilo. Porque, vamos dizer assim, se eu não estivesse fardado, eu falava assim, não, perigoso. Mas o que me garante uma tranquilidade é saber, cara, eu sou um policial militar e essa farda aqui, ela me garante um respeito para com a vagabundagem que eles não vão pagar para ver, sabe? Isso é muito legal. A corrupção a gente vê que tem em todo lugar, né, Veloso? Tem, em todo lugar. E como que você, assim, você que é apaixonado pela instituição, né, pela Polícia Militar, você vê um colega de trabalho, né? Não falar amigo não, porque às vezes você nem tem contato com esse cara, mas você vê um policial corrupto assim, qual o sentimento que te dá? É triste, né? Porque o policial militar, né, é aquele que garante a lei, né? Aquele cara que, em tese, é o cara que ele tem a moral bem destacada, princípios éticos, ele não vai fazer nada de errado, porque, afinal de contas, ele garante a lei para todo mundo.
Então, quando a gente vê pessoas se desviando, a gente fica chateado, porque isso mancha um pouco né, a imagem, porque o cara não é ele é um policial militar. Mas a polícia militar, ela tem os mecanismos para coibir isso, né? E ela tem feito isso, acredito eu, de forma satisfatória, sabe? As pessoas as crises que são geradas em cima desses fatos pontuais, elas são bem coibidas com ações de corregedoria, né? Então, assim, hoje eu falo que são fatos bem pontuais. A Polícia Militar, eu sou extremamente satisfeito com 99,9% dos policiais. Eu estaria do lado trocando tiro com vagabundo facilmente, porque é uma tropa que gosta muito do serviço, que está para ajudar a sociedade, são pessoas do bem, são pais e mães de família. Então, eu gosto muito e defendo muito, mesmo sabendo que existem algumas pessoas que não querem, por motivos diversos, elas estão caminhando para o lado errado. Mas isso existe em todos os lugares da sociedade. Todos. Indistintamente. Onde existe um ser humano, vai existir corrupção. Vai existir a ganância, as coisas erradas. Isso aí é próprio do ser humano, né? Mudando um pouquinho Vai quiz, Eric? Vamos só fazer mais uma pergunta. Capitão, assim, mudando um pouquinho do lado da instituição, eu queria saber como é que é, assim, o Veloso pai e marido, né? Se lá na sua casa é essa posição firme, se é você que manda mesmo, se os meninos sobem no ombro, como é que funciona lá? Como é que desliga o capitão Veloso da Polícia Militar e entra em cena, entra dentro de casa o marido e o pai? Eu não desligo o capitão Veloso, porque eu não preciso desligar. Eu sou na rua que eu sou em casa. As pessoas acham que em casa eu sou um cara tranquilo. Não, filho. Pulso firme. Dependendo da situação, tem um que é mais difícil, né? Que precisa apertar mais a porta. Sim. Esse aí, qual que é a restrição de liberdade da criança? Qual que é? Castigo. Castigo. Pode ficar lá 5 minutos. Essa semana já foi umas 3, 4 vezes de castigo. Então, tem restrição de liberdade, né? Tem, claro que tem. Claro que tem. Eu prendo. Pena privativa de direitos. Exatamente, tem. Privativa, não errei. Privativa de direitos. Porque a criança já tem que acostumar, porque os valores da sociedade, o que está posto na sociedade, as regras sociais, né? A lei, ela começa em casa. A primeira sociedade da criança é em casa. Então ela tem que entender que, olha, se meu pai falou, tá falado. Se eu descumprir, cadeia. Tá de castigo. Entendeu? Entendi. É isso que tem que acontecer. Porque vai chegar lá na frente, com 17, 16 anos, ela vai entender que, existe uma regra na sociedade. Se eu não cumprir, vai acontecer igual meu pai, só que bem pior, né? Meu pai tentou me ensinar de uma forma um pouco mais didática. Tá me protegendo, Tá, né? Tentando me proteger, já me ensinando o caminho para viver em sociedade. Porque tem muita gente que hoje parece que não teve esse ensinamento. O cara acha que tudo pode e tal. E aí, quando eu tenho que ser o pai daquele cara que não teve pai, aí, meu filho, como várias vezes eu já fiz... Já vimos lá. Eu falo assim, eu não sou seu pai. E agora não tem conversa. A lei é essa, tá posta. Se você não aprendeu com seu pai que você tem que seguir a lei, eu vou fazer o papel do seu pai. Só que eu vou fazer de acordo com a lei. Então as pessoas têm que aprender. Eu, dentro de casa, eu sou esse cara que mostra que o papel do pai é ser aquele cara que posta as leis. E o papel do filho é cumprir as leis. Entendeu? Só que, logicamente, cara, eu não sou um carrascão dentro de casa, porque nenhum filho consegue viver num ambiente hostil, certo? A própria palavra de Deus fala que a gente não pode ficar admoestando o filho sempre para ele não desanimar. A gente tem que incentivar ele. Mas é um incentivo regrado, um incentivo conduzido. Então a gente fala assim, muito bom, cara, você fez isso agora, parabéns, você é um cara bom. E a gente brinca, a gente joga bola, e a gente faz coisas juntos, mas dentro daquele limite que foi posto, certo? É assim que se constrói, na minha opinião, um ser humano, de uma forma ética, disciplinada, e que vai ser um bom cidadão lá na frente. Então eu sou esse cara, eu sou exatamente o que eu sou na rua. Eu sou um cara que às vezes brinca com o pessoal da rua. Sim. E eu sou um cara que às vezes tem que usar de força
prender, mas é tudo de acordo com a pessoa. É ela que decide. A gente, assim, eu já vi vários vídeos seus, assim, até dando essa figura de pai, assim, aconselhando as pessoas ali. Só que, às vezes, o ambiente familiar do outro lado ali já é um ambiente mais desestruturado. Às vezes não tem essa figura lá do outro lado. É o que eu falo. Essas pessoas, quantas vezes, né, vocês já me viram perguntando pra pessoa assim, você tem pai? Cadê seu pai? E o menino não tem pai. Os meninos hoje, a maioria dos que estão no crime ou estão já estão com o pé dentro do crime, eles não têm pai. Porque o pai é aquele que dá a regra. A mãe, gente, mãe é mãe. Tem mãe que faz isso, que dita a regra? Tem. Mas essa aí não é a regra. Ela faz parte de uma exceção, que é vitoriosa, inclusive. Tem muita mãe solteira que consegue fazer isso, mas sendo pai também. Sendo aquele pai que dita, fala assim, ó, você não vai fazer isso, né? Meio que disciplinando bem. E eles conseguem. Mas esses meninos que não entenderam como funciona a sociedade é porque não tiveram essa figura paterna para direcionar, mas sem desanimar a criança. Direcionando, podando, que tiver errado, mas incentivando, falando, meu filho, vem cá, você tem que ser igual eu. Hoje eu estava no Colégio Tiradentes com meu filho. Eu fui lá para ver a apresentação dele. Ele tem 7 anos. E no início da aula sempre tem o hasteamento da bandeira. E aí, no hasteamento, quem é militar faz a continência, né? A gente fica até a bandeira subir. E aí eu vendo ele, enquanto eu estava aqui, eu olhei de lado assim, e ele me vendo. Ele olhava para mim assim e ficava me observando. Sim. Ou seja, ele buscava em mim alguma coisa. Algo. Então, o que ele estava querendo ali? Ele estava me vendo e falava assim, olha meu pai fazendo uma continência para a bandeira, ou seja, ele dá uma importância. Eu nunca vi meu pai fazendo uma continência, ele está fazendo uma continência para a bandeira, e ele ficava me olhando com o olhinho assim, e ficou por muito tempo, cara. E eu falo que é isso, as crianças precisam se espelhar nos pais, cara. Sim. Principalmente o filho. A filha também. Os filhos precisam se espelhar no pai. Um filho precisa olhar pro pai e falar assim, pô, eu quero ser esse tipo de homem, cara. Meu filho me olhou naquela hora e falou assim, poxa, eu quero... Ele já me falou várias vezes, eu quero ser policial. Eu quero ser igual você, pai. O filho, cara, ele tem que ser... Ele tem que olhar pro pai e falar assim, eu quero ser igual você. Porque o principal exemplo que um filho tem em casa é o pai, cara. É o pai. Então, se um filho olha pro pai, ele tem que ser como ele, porque aquilo é o ideal. O pai que não gera isso, não gera esse ideal no filho, ele tá fazendo alguma coisa errada, cara. Quem que vai gerar esse ideal no filho? Normalmente é o colega. Como anteontem, eu conversei com um cara, e aí, quem te levou pras drogas? Foi meu amigo, eu não tinha pai, não tinha mãe, aí eu fui lá, trombei com ele, a gente olhou e aí ele me ofereceu, achei legal e tal. Então o exemplo dele era o colega. Então se você não direciona o seu filho para que você seja o exemplo dele, e para você ser exemplo, você tem que fazer por merecer, né? Você tem que ser realmente uma pessoa boa, você tem que ter valores, você tem que mostrar para ele, ó, filho, é isso que eu quero que você seja. Porque se você for um cara ruim, um cara que não tem valor, ele vai aprender, mas aí vai ser filho de peixinho, peixinho é. A vida ele vai cobra, ser um peixe, né? vai ser um peixe. Fala um peixe fedorento aí. É esse tipo de peixe fedorento. Então, a ideia é que o pai precisa mostrar para o filho um exemplo de homem que ele deve ser. Para que o filho se espelhe no pai e fale assim, pai, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Todo filho tem que falar assim. Se o seu filho não estiver falando assim, nem que ele mude depois. Ele pode mudar depois. Depois ele fala assim, não é bem isso, eu achei um outro caminho. Mas quando criança, um filho tem que olhar pro pai e falar assim, poxa, meu pai é o herói, cara. E não tô falando de ser policial, não. Tô falando de filho de padeiro. Exemplo, né? Filho de padeiro, ele tem que olhar pro pai e falar assim, eu quero ser padeiro. Porque o pão que meu pai faz é gostoso pra caramba. Eu quero ser encanador, porque o meu pai sabe consertar tudo. Eu quero ser pedreiro, porque o meu pai faz uma casa aqui que ninguém faz. É isso que eu quero falar, um bom sabe? Exemplo, né? Não é... de perfeito. Cara de status, não é cara que ganha 20 mil, não. É um cara que é um cara reto, é um cara que tem a esposa ali, que trata bem a esposa, sabe? Falar assim, pô, meu pai gosta da minha mãe, eu sou abraçado com minha mãe. Quantas vezes eu já vi isso? E eu abraçado com minha esposa, meus filhos ficam olhando e falam, beija. Você entende isso?
que é importante isso? Eles querem ser como eu. Porque eles veem que existem muitas coisas boas, são muitas virtudes. E a gente tem que fazer essas virtudes aparecerem para eles. Então, é isso que eu sou em casa. Eu tento ser o melhor para ser espelho para os meus filhos, para que lá na frente, para que hoje eles queiram ser como eu. Ainda que lá na frente eles mudem, mas falam assim, meu pai é uma referência para mim. Bacana, muito legal. Quiz? Bom, capitão, vamos lá. Explica pra Nós como vamos que é fazer o um quiz. quiz com você aqui. É o quiz, hoje é pro capitão mesmo. Beleza? Quiz. O quiz é o seguinte, a gente vai te perguntar as suas Deixa eu preferências. só tomar água aqui. Se prepara. Vamos perguntar suas preferências, tá? E aí você vai responder de forma clara, justificando o que você gosta mais. Bora. Bora? Bate pronto? Bate pronto? Vamos Jogo ver. rápido? Vamos ver se eu consigo colocar os tic-tac para funcionar aqui. Não, mas é tranquilo, é tranquilo. Vamos lá, então. Capitão, é o seguinte, o Capitão Veloso, ele prefere o patrulhamento noturno ou o diurno? Ou tanto faz, a cara dele ficou assim, Noturno. tipo, meu Deus do céu. Patrulhamento noturno. Primeiro por causa do sol, né? O sol é pesado com farda, viu? Eu imagino. Mas as coisas à noite, elas acontecem mais, né? Dá pra ver mais coisas. Beleza. O Capitão Veloso, ele prefere aquela ocorrência de alta complexidade ou uma mediação de conflito, assim, uma coisa mais pacífica, uma troca de ideias? Um pouco de cada. Tem que ser misto, não pode ser todo dia. E azedar Porque demais... se for complexo todo dia, não é bom, não. Então eu gosto de variar um pouquinho. Um pouquinho loucura demais, o outro dia só conversar, tranquilo. Vai de acordo com a demanda. De acordo com a demanda. Depois tem, nas ocorrências, né, no dia a dia, tem dia que a gente passa assim, a gente chega no serviço e fala assim, pô, ontem foi pesado, né? Hoje vamos dar uma maneirada aí, porque esses 2 dias pesadão assim, então é mais ou menos isso, entendeu? Legal. O Capitão Veloso, ele é do tático móvel ou da base comunitária? Tático móvel. Mas faz aquele contato de base ali, de conversar e tal, mas... Gosta mais do taticão. Não queira ver o lado tático móvel, porque ele funciona muito e eu gosto muito do lado tático móvel. Eu acho muito legal, tem uns que você posta no seu Instagram lá, que quando o cara coloca a mão na cabeça, assim que ele olha, acho que ele já vê escrito, né, Veloso, ele já faz assim, ó, meu Deus. É isso, esse é o da 5ª vez, foi abordado 5 vezes. Ele foi abordado. É o instinto tático móvel, né? Aquele tirocínio policial, que a gente sabe o que... Eu tava... tipo assim, quando eu saio com minha esposa e eu vejo que ela me vê olhando alguma coisa, ela já sabe que tem coisa, né? Que aí eu já sei exatamente. Quando a gente tá voltando da Belo Horizonte, outro dia eu tô olhando assim, aí ela olhou assim, do nada eu saí do carro. Saí do carro e deixei ela. Aí eu peguei um motociclista, tava com a moto com o tambor estourado, e ali perto da cabana do pai Tomás. Eu já sabia já que era moto roubada. E aí ele saiu correndo e tal, mas nós já nem assusta mais. Mas nós conseguimos recuperar a moto, sabe? Mas ela não assusta mais não, ela já entendeu, ela já ajuda. Só uma pergunta, aproveitar que ele já tocou nesse assunto. Como que... quais as referências assim que vocês estão para abordar uma pessoa? Vai, merda. Não é, na verdade é um contexto, não é uma coisa só. Por exemplo, você vai abordar só negro? Não, não existe isso de porque o cara é negro que eu vou abordar ele. Não tem nada a ver com cor de pele, nada a ver. É um contexto. Por exemplo, você vai chegar num lugar que você sabe que tem tráfico de droga. Então você vai, vamos procurar quem que é o provável cara que tá vendendo, certo? Quem que são os caras prováveis, a face ali que é a mais vista? É aquele cara ali de média idade, não é cara, normalmente não é gente velha que vende. Então você já vai descartar, você vai descartando. Aquele tiozinho ali, tá sentado ali tranquilo, então não é ele. Vamos pro outro ali, o que aquele cara tá fazendo? Aí você vê, conversando, aí você fica um tempo, né? Aí depois chega um carro, aí o cara vai lá no carro, o cara tá indo lá no carro, aí depois o cara sai do carro e vai numa rua escondida. Aí você, opa, já era, peguei. Aí depois o cara volta, entrega alguma coisa pro cara. É um pouco do faro também. Eu tô te perguntando por quê. Cara, eu tomei pulão 2 vezes no mesmo dia. Olha pra você ver, eu tava saindo de Birité, aí tava eu e minha esposa do lado, e tava com isso filme muito escuro. Na frente. E aí, na hora que eu... de comprar o carro, né? Aí na hora que eu entrei na rua, os policiais...
levanta a mão. Só que tava muito escuro, eu tava levantando a mão. E minha esposa colocando a mão na bolsa. Eu, pelo amor de Deus, não coloca a mão na bolsa, não. E aí eu fui, abaixei os vidros, né? Falei assim, você quer que desce? Ele falou, não, pode ir. Aí liberou. Mas sabe por quê? Aí eu já te explico. É o seguinte, vidro na frente, o vidro escuro na frente, o vagabundo, eu não sei se você, eu já vi várias pessoas, vagabundo, que usa o carro com o vidro insufil na frente, porque ninguém vai ver ele, e eles estão tudo armados lá dentro, e eles cometem muitos crimes usando veículos com insufil na frente. Sim. Então a primeira coisa que a gente, policial militar, fica observando é um carro com insufil na frente, beleza. Tô vendo quem tá lá dentro, às vezes dá pra ver, e às vezes não. Então se eu não consigo ver, eu faço assim, não. Se tiver dependendo ali, do lugar que tá, esse cara aqui, num lugar desse, não, baixa o vidro aí, deixa eu ver quem que é você aqui. Sim. Aí quando vê você com o sorriso assim, fala assim, esse cara aí... Não, aí sabe o que eu fiz? Eu falei, quer saber do negócio? Na segunda, na hora que eu tomei o segundo pulão, eu fui e falei assim, quer saber, eu não tenho nada pra esconder, arranquei o insufil. Você tomou pulão depois? Falei, não mais. Então a minha teoria é certa. Tá certo. Vidro quer tomar abordagem? Quer tomar pulão? Coloca vidro na frente que você vai ver que o polícia está observando para que aquele carro não tenha bandido que usa para matar e roubar. É isso que o bandido usa. Carro com insufilme na frente, aquele carro todo fechadão de insufilme, que não dá para ver nada. Não dá para reconhecer ele, Exatamente. né? Show de bola. Pegou as dicas aí? Com certeza. Eu não queria te falar, não. Eu recomendo você dar esse sorriso aí, simpático aí, que aí o polícia já fica mais assim, não, esse cara é gente boa. Eu queria te falar, não, mas eu comentei com o Veloso, falei, tem um veículo em atitude suspeita, um vidro escuro. Amigão. Vamos lá, vamos continuar. O Capitão Veloso, ele é da prevenção ou da repressão? Eu acho que mostrar a repressão já é uma forma de prevenir. Quando você mostra assim, tô te prendendo, tá? Tem mais um preso. O carro tá azedando. Quando eu mostro que eu tô removendo motos erradas, o povo já fala assim, vou parar com esse trem. Quantas vezes já escutei gente falando, sou ex-244. Eu não faço isso mais. Eu não pedi ninguém pra fazer isso. Eu tô falando, eu tô mostrando que eu tô pegando todo mundo. Eu tô reprimindo. Se o Veloso te pega, né? Então eu tô prendendo. Nós vamos entrar nesse assunto aí. Eu tô removendo quem tá errado. E isso gera prevenção, porque se pegar já era, né? Então eu sou repressão. Mas isso gera, se jogado na rede, gera prevenção. O Capitão Veloso, ele prefere orientar quem errou ou apenas aplicar a lei? Não, eu não posso orientar. Na verdade, se eu, como policial militar, se eu orientar simplesmente e não aplicar a lei, eu cometo crime. Eu não posso fazer isso. Puxando o outro, né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o que é certo. Então, assim, você errou e eu que tenho que ficar colocando o meu na reta para te ajudar? Não posso, cara. Vocês que vejam o exemplo dos outros que estão errando aí e aprende rápido, antes de pegar, porque se pegar já era. Show de bola. O Capitão Veloso, ele prefere o abraço da comunidade ou a continência da tropa? Velho, da onde você tá tirando essas perguntas aí? Boa. Chat GPT comprado, você aí, né, velho? O meu é plus. Não. Sabe por quê, cara, que eu não consigo falar nenhum nem outro? Porque sem a continência da tropa, que é o respeito, sem ter gente do meu lado, eu não consigo fazer, cara. Você acha que esses conteúdos que eu faço aí, se fosse só eu, cara, eu não ia resolver nada, cara. Eu sou só um. Eu sou um só. O Charles falou que sozinho você não aguenta, né? Exatamente. Eu sozinho não faço nada. Então, eu sou policial e eu não consigo fazer nada se eu não tiver a polícia militar do meu lado, os militares do meu lado. Então, eu tenho que ter o respeito deles. E para eu ter respeito, eu tenho que fazer aquilo que eles gostariam de fazer, que é combater o crime. E, logicamente, eu não posso ficar sem o abraço da comunidade, porque se a gente não tem respaldo, se a gente não tem a legitimidade junto da sociedade, a gente também não vai conseguir, cara. Eu consigo ter informações hoje que as pessoas me passam até hoje, né? Porque nós temos legitimidade. Mas não é só eu. Eu tô aqui agora, mas eu acabei de passar uma informação que alguém me mandou para um outro militar. Então, eu preciso da continência desse militar que vai ver esse BO,
que a sociedade que tá me abraçando me passou. É tudo um jogo. Não tem como, cara. Você não vai conseguir tirar uma ou outra, Você não. até comentou que a questão do baile funk, né? Que a própria comunidade te enviava Exato. onde teria o baile funk, né? Exato. Com certeza, legal. O Capitão Veloso, ele prefere comandar ou planejar? O planejar está dentro do comandar, né? Talvez se fosse uma outra pergunta assim, de estar junto ali na operação ou Então estar... vamos lá, o Capitão Veloso prefere estar junto na operação ou estar Não, eu prefiro estar junto. De preferência planejando ali na hora ali. na execução ali? Tentando planejar antes, lógico que o planejamento é importante de fazer uma coisa, porque é parte de uma responsabilidade de não fazer o negócio mais ou menos para não ter uma coisa errada que vai acontecer, mas assim, eu gosto de estar junto. Eu não gosto de ficar, tipo assim, em mesa sentado, não. Contextualizando, aquele comecinho do Tropa de Elite 2 ali, você é o Capitão Nascimento pro André ali, ou você é o André entrando pra pegar o Beirada lá? Eu gosto É o de Beirada ser... mesmo que morre lá? Não é Beirada? Eu não lembro mais. Beirada? Muito tempo que eu não Não lembro das zonas, não. Mas eu gosto de ser o frente. O frente. Não que eu possa ser, né? Porque normalmente quem tá na função de comando não é esse cara que realmente está literalmente na frente. Mas eu gosto de estar junto com o pessoal no combate mesmo, sentindo o que a sociedade tem, quais são os problemas na realidade. Isso. Veloso, a última pergunta do nosso quiz, Veloso. Você vê a farda como um escudo ou como uma ponte? Eu vejo a farda como... Ou como nenhum dos dois também, né? Pode dar a sua definição. Tem que pensar, né, cara? Deixa eu colocar o HD para funcionar aqui. Primeira parte, assim, um escudo no sentido de que, igual eu falei, estar com uma farda dessa, uma instituição de mais de 200 anos, cara, é um respeito que eu com essa roupinha aqui não tenho, né? E são poucas as instituições que têm um respeito tamanho, que é uma proteção. É diferente eu subir numa favela de um jeito e fardado. É uma proteção, é um escudo nesse sentido, né? Sim. De sociedade entender que é a polícia militar que está aqui, ela não é de brincadeira. Então eu me sinto protegido pela instituição, por estar na instituição e saber que tem gente que vai de todas as formas me ajudar. E uma ponte, eu acho que a farda é uma ponte para a gente alcançar coisas melhores para a sociedade. No meu caso, por exemplo, tudo que eu consegui hoje foi porque eu era policial militar. Existe Capitão Veloso porque existe Polícia Militar de Minas Gerais. Então, se eu hoje passo e mostro que nós precisamos dar um passo a mais para transformar a legislação, para que a própria Polícia Militar seja mais efetiva e que o serviço dela consiga fazer mais resultado através da mudança de legislação, é porque existiu alguém que entendeu até então como que funciona a sociedade, que viveu através da farda todas as mazelas da sociedade. A gente entendeu qual que é o problema. Eu convivendo diariamente na rua, entendendo o lado do meu patrulheiro, do meu motorista, de quem está ali fazendo patrulhamento, eu entendendo como que ele prende, como que ele se sente prendendo os outros e não tendo respaldo, e a sociedade às vezes não abraçando a instituição e tendo tantos problemas para resolver, e as coisas não ajudando, a legislação não ajudando, e tanta pressão de outros órgãos, fazendo pressão, sociedade. Eu vejo que isso tudo, né, essa farda me proporcionou ver esses problemas. E que agora seria uma ponte para vamos resolver esses problemas que às vezes você não vê, mas eu vi, né, através da farda. Então agora é essa ponte para transformar essa legislação, para facilitar a vida e melhorar, para que a gente não fique à margem da bandidagem. Perfeito. Legal. Veloso, deu nosso tempo. Já deu? Mas antes de
Foi pouco, né? Foi pouco. Não tem que marcar pouco. com o capitão Vai de ter novo. que Parte Depois a 2. gente marca a parte 2. Eu E venho, pode que- chamar. E eu queria que você deixasse uma mensagem, cara, naquela câmera ali, ó, só a câmera. Minha câmera. Isso. Pra galera, às vezes, que tá começando agora, um policial novo, ou um influencer novo no Instagram. Ou um jovem que queira entrar na... Isso. na corporação. Na corporação. Deixar uma mensagem, Deixar uma assim, mensagem. de incentivo aí pra galera. Olhando pra câmera. Olhando lá. pra câmera. Que a gente vai Poxa vida, esse negócio de olhar pra câmera. Vou deixar um recado então pra você que quer fazer mais, né? Nós precisamos realmente de pessoas que queiram influenciar. Eu, assim, hoje, eu estou fazendo isso e nem costumo olhar pra câmera porque ainda não sou habituado com isso, hein? Mas eu coloquei no meu coração que nós precisamos de pessoas que para influenciar para o bem. Nós estamos cansados de ver pessoas influenciando negativamente as pessoas. A sociedade, a juventude, precisa de absorver bons conteúdos, coisas que enalteçam, coisas que façam ela ser melhor, você ser melhor. Então, hoje, se eu posso falar, existe alguém de referência para ser um influenciador, esse influenciador foi Jesus Cristo. Porque até hoje se fala dele. Ele é a pessoa que mais influencia as pessoas até hoje. E vai continuar sendo para todo sempre. Porque Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. E não há outro caminho para se influenciar. Se hoje eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, se eu cheguei até aqui, é porque eu fui influenciado desde a minha infância por Jesus Cristo. De uma forma ou de outra, Jesus Cristo sempre me conduziu para eu estar aqui, para eu ajudar as pessoas, mesmo diante das minhas dificuldades. Então, se você quer começar com um grande influenciador, começa por Jesus Cristo, que ele é o filho daquele que é a própria verdade, caminho e vida. Então, se você pegar esse conselho, eu acho que você vai ser muito feliz. E vai trazer muitas pessoas felizes para perto de você. Muito bom. Perfeito. Muito legal. Capitão, antes da gente encerrar, conta pra nós um pouco sobre aquela história do Ai, se o Veloso te pega. Como que foi isso aí, cara? Então, o Ai, se o Veloso te pega foi um vídeo feito por um grande influenciador do bem de Betim, que é chamado de Charles. O Charles não teve um início de vida bom. Ele foi traficante, como ele mesmo já falou. Aqui, inclusive, E viu, ele já gente? fez podcast aqui. Tem a entrevista com ele aqui. Isso. Então, o Charles é uma pessoa que conseguiu dar a volta por cima. Por isso que a gente fala, não, tem como? Tem como. Mas através de Jesus Cristo. Porque ele fala no podcast dele que depois ele decidiu, eu vou para a igreja. Todo dia ele estava indo para a igreja. E aí ele pediu a Deus e fez por onde? Que era ir para a igreja. E Deus transformou ele. Então, quem quer ser transformado precisa, e vai dar certo, precisa deixar Deus transformar. E fazer por onde? Então, por isso que o Charles hoje, para mim, é uma influência boa. Ele me influencia bem. Ele me faz mostrar para as pessoas, fala assim, ó, aqui, ó, tem um cara que tem que seguir é esse, porque eu, Capitão Veloso, não fui traficante, mas ele foi. E ele conseguiu dar a volta por cima. A minha infância foi tranquila, a minha juventude foi tranquila, mas a dele foi difícil. Mas mesmo assim ele conseguiu. Por quê? Porque ele aceitou Jesus Cristo, porque ele quis que Jesus Cristo transformasse a vida dele. Então esse é um cara que é a minha referência para falar assim, é um cara que está dando certo na vida pelos seus méritos e por conta da bênção de Deus. E ele foi o cara que começou a fazer vídeo lá na rua lá, e começou a fazer uns vídeos de brincadeira, falando assim, ó, aí filmava as pessoas, os carros passando, se o Veloso te pega, menino, você quer esse carro aí errado e tal. E aí eu postei também no meu primeiro vídeo, postei o segundo, e aí o pessoal começou a família, começou a mãe falar com o filho, hoje tem os filhos tudo ficam com medo do Veloso, que o Veloso vai pegar, né? Mas eu entendo que é mais na brincadeira, né? Mas ficou isso, então assim, essa criação foi do Charles, né? Tem que pegar
os direitos aí, viu, Charles? Corre. Royalties. É. Royalties. Veloso, queria te agradecer, tá? Por Valeu, ter cara. vindo. Obrigado. E antes de tudo, pessoal, deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, deixa o sininho e comenta aqui também, compartilha. Ô, cara, isso aqui foi uma troca justa, não foi? Nossa, justíssimo. Isso aqui foi uma troca justa. E tem um negócio também, gente. Quem quiser ser patrocinador aqui do Troca Justa, as vagas estão abertas, tá? Gente, a gente precisa bombar isso aqui, cara, porque as histórias que estão chegando aqui Só conteúdo uma de qualidade. melhor do que a outra. Então, queria agradecer a Art Beats, a MJ Digital, Agradecer ao Capitão Veloso mais uma vez. principalmente o Capitão Valeu, Por estar aqui Veloso. com a gente. Conte com a gente, as portas estão abertas, tá, Veloso? Obrigado. Fico muito E é isso, feliz. espero que você tenha gostado. Não, demais da conta. Olha só, isso aqui que é um podcast, cara, muito bom mesmo, velho. Tá, assim, um nível de podcast muito bom. Eu tenho ido em muito podcast bom, sabe? A quantidade de podcasts é um nível muito bom. E o de vocês não tá, assim, excelente, tanto na parte de cenográfica, de técnica, quanto de vocês também. São Que pessoas bom. super da hora. Você gostou? Obrigado. Ficamos felizes. Pessoal, estamos também no Spotify, tá? Nos sigam lá no Spotify, sigam a gente no YouTube, sigam o Capitão Veloso no Instagram, sigam o Vinícius, o Eric, O Gabriel. sigam o Gabriel Porto também, que O Art Beats, Art Eduardo. Beats, que sem a Art Beats, sem a ajuda da Art Beats, nada disso estaria acontecendo aqui. Nada. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Deu? Valeu!